Olá, tudo bem com você aí? Aqui tudo maravilha! Começando mais uma edição do programa Tempo Extra. Tempo Extra, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. Você sempre ligado aqui na Rede CNT. Todo domingo a gente tá junto na resenha do fim de semana, final de rodada, Tempo Extra. Nos destaques de hoje tem a dupla Grenal que não entrou em campo, mas ficou ali ligada na primeira partida das finais da Copa do Brasil. O Internacional jogou no meio da semana. A dupla Grenal jogou no meio da semana pelo Brasileirão, teve rodada e com resultados diferentes. Vitória para um, derrota para outro. O Internacional fez um bom jogo no Beira-Rio, venceu o São Paulo por 2-1. Depois de 10 jogos sem vencer, mesmo sem Ener Valencia e também o goleiro Rocher, que estavam cedidos à seleção de seus respectivos países. Agora, o Colorado volta todas as atenções para o Atlético Paranaense, jogo que acontece na Arena da Baixada na próxima quinta-feira. Já o Grêmio voltou à rotina de derrotas jogando fora de casa. O tricolor foi a Bragança Paulista e perdeu para o Bragantino por 2-0 e deixou muito a desejar, especialmente no meio de campo e também pela falta de competitividade. Direção e comissão técnica cobraram muito dos jogadores uma nova postura contra o Corinthians nessa segunda-feira, jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, né? Contra o Corinthians lá em São Paulo. Mas essas cobranças já aconteceram contra Santos e Vasco e, pelo que se vê, não deu resultado. Você, tricolor, acredita que vão adiantar essas cobranças aí, feitas aos jogadores do Grêmio contra o Timão, lá na capital do estado de São Paulo? O que você acha? Vamos falar disso no programa de hoje. Tem, claro, Copa do Brasil, a primeira partida da final, nós vamos comentar aqui. Vitória do Flamengo. Tem Juventude na Série B, que voltou a vencer em casa pelo placar de 3-1 em cima do CRB. Tem também futsal, tem também Série C e muito mais no Tempo Extra que está começando agora. E não esquece, nosso telefone para você participar é o 54-999-267700. Esse é o telefone para você mandar seus recados, suas mensagens, sua corneta e suas perguntas para os nossos comentaristas. Não esquece, vai lá nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, compartilha, comenta e o mais importante, te inscreve no canal. É isso aí, nós temos que chegar a 1 milhão de webnautas no Tempo Extra lá no YouTube, tá legal? Quero dar as minhas boas-vindas aos meus comentaristas, Rafael Baumgarten e Bruninho. Tudo bem, Bruninho? Tudo bem, Luiz? Um abraço para quem nos acompanha neste domingo à noite. Rafa, tudo bem? Tudo bem, eu acabei de ouvir uma palavra agora que faz parte desse neologismo, né? Do vocabulário do jornalismo esportivo e também no jornalismo em geral, que tu disseste agora, o neologismo, tu quer te referir Teleweb. Teleweb. Não, webnautas. Webnautas. Realmente. É? Pra Gostou? Mim, gostei. Gostou? Então, pomposo, né? Eu vou te ensinar. Peço desculpas aos nossos espectadores, mas é um termo pomposo, né? Eu vou te ensinar outras palavras bacanas que tu vai gostar. Só faz o seguinte, ó, não chega no final do programa aqui e não me abraça, tá? Só isso que eu te peço. Nós vamos começar falando hoje do Grêmio, claro, o Grêmio jogou. Teve rodada no meio da semana, né? Porque em virtude das finais da Copa do Brasil, a CBF inverteu agora, antes as finais eram na metade da semana, no meio da semana, e agora inverteu, né? Fim de semana as finais e rodada do Campeonato Brasileiro no meio da semana. O Grêmio enfrentou o Bragantino, velhos problemas aparecendo em campo, Rafael e Bruninho, né? Será que vai adiantar essas cobranças que a direção fez aos jogadores? Eu quero uma nova postura de vocês em campo, lá contra o Corinthians, em São Paulo. Isso aí já foi feito contra o Santos, contra o Vasco, e perder não deu nada. O que tu acha, Bruninho? É muito fácil ir a público e colocar a culpa nos jogadores, né? Acho que também tem um erro do Renato nessa situação. Ele chegou na coletiva e acabou expondo os jogadores dele que ele tanto valoriza, né? Tá um cenário meio estranho no Grêmio, porque quando ganha... O Grêmio ou ganha, ou empata, ou faltou vontade dos jogadores, né? Porque o Grêmio do Renato não perde. Ou falta vontade dos jogadores. E foi o que aconteceu pela explicação do Renato no último jogo. Então
Eu acho que tem um equívoco aí. Não foi aquilo, o Renato deu folga para os jogadores porque o Bragantino voltou a treinar um dia depois do que o Grêmio. O Bragantino voltou no sábado, o Grêmio voltou na sexta-feira. Eu até dizia isso no programa anterior, né? Não vem, com resultado negativo, não vem falar aqui da folga em demasia. Excessivo. Não maquia. O Grêmio fora de casa, ele tem dificuldades claras, dificuldades de jogo. Fora de casa, ele passa a impressão de que ele joga com medo. É um Grêmio totalmente diferente do que aquele Grêmio que joga dentro da Arena, em Porto Alegre. Então, é um ponto a ser melhorado pelo Grêmio. Vamos voltar e separar as análises, né? Antes do campeonato, se a gente chegasse na 24ª rodada de CS, olha, o Grêmio está brigando pelo G4. Todo mundo ia aceitar, mas pela expectativa gerada, até mesmo tinha torcedores, dirigentes do Grêmio que alimentavam o discurso de brigar pelo título. Com a atuação da última quinta-feira, esquece, não se iluda com o título, porque o Grêmio não vai conseguir buscar se não pontuar fora de casa. O Grêmio não consegue pontuar. Pegou o Vasco, na pior fase do Vasco, habilitou o adversário. O Santos, que não ganha de ninguém, ganhou do Grêmio. E o Goiás também, né? O Grêmio empatou nos últimos minutos contra o Goiás, então o Grêmio encontra muitas dificuldades fora de casa. O Campeonato Brasileiro é feito de jogos com o mandante e com o visitante. E fora de casa, o Grêmio encontra dificuldades. E o discurso, Rafael Baumgarten, que o técnico do Grêmio vem a público e diz, não, nós ainda estamos pensando no título. Claro, não pode ser diferente. Mas o Botafogo até contribuiu essa semana aí, né? Diminuiu, né? Os últimos 3 jogos, o Botafogo acabou. E aí o Grêmio não se ajuda. Mas essa questão de pensar no título, até nós falamos a semana passada, é bem complicada, né? O próprio Renato já disse lá na frente, se antecipou, e lá no início da competição falou que o Grêmio não iria disputar. Mas aí ele viu que não dá para dizer isso, né? Claro que não, né? Se precipitou um pouco, mas eu vejo que é muito difícil. O Grêmio é um time muito irregular dentro do Campeonato Brasileiro, como o Bruno Mucchi bem falou, em casa joga de uma maneira, fora joga de outra, mas eu vejo o grande problema é quando o meio-campo do Grêmio não funciona, né? Aí a situação complica realmente. Essa questão de competitividade, de vontade, eu não vejo tanto por esse lado. Eu vejo por uma questão de mais de organização, né, e saber o que cada um tem que fazer em campo. Porque vontade até tem. Agora, se tu tá desorganizado e o time tá na questão individual bem abaixo, produzindo pouco individualmente, aí realmente não surte efeito. E o Grêmio perdeu pro Bragantino, né? 2-0, e com propriedade o Bragantino venceu, e chegou num determinado momento no segundo tempo, depois da metade do segundo tempo, quando o Grêmio já estava perdendo por 2-0 e o Bragantino assustando ainda o gol do Grêmio, o Grando, né? O Renato, nas substituições, deixou o Grêmio completamente desguarnecido no setor defensivo. E aí não é só cobrar vontade, aí não tem empenho, porque quando tu tá correndo errado, quando corre errado, não é questão de empenho, é questão de não achar a marcação, é questão de não estar organizado defensivamente. O Grêmio terminou, e mesmo treinando, o Renato disse que o Galdino treina de segundo volante, ele terminou o jogo na linha do Vila Sante. E o Grêmio com 4 atacantes, lá na frente, Vila Sante e Galdino lá atrás, um buraco no meio, perdendo toda a segunda bola, sem ter efetividade na frente, né? Não conseguia chegar com perigo ao gol do Bragantino. Isso depois dos 25 do segundo tempo, 30. O Bragantino tirou o pé, né? Então, e fora de casa, o Grêmio não encontrou o ponto de jogar ainda. E eu vejo que o meio-campo do Grêmio, que é o ponto forte, quando não funciona, o Vila Sante sentiu cansaço, se via que ele estava abaixo, numa rotação abaixo, o Carbajo bem abaixo, o Cristaldo praticamente nem falaram nem o nome do Cristaldo, o PP, que é o principal carteador, não apareceu e aí sentiu. Então foi a baixa produtividade individual do Grêmio, a desorganização que ele ficou no segundo tempo. Eu não vejo que faltou vontade, não é vontade, quando tu tá mal posicionado, tu corre errado, tu não acha o adversário. E aí o treinador também, nas suas substituições, na maneira que ele termina o jogo, na questão tática, muito exposto e tentou empatar o jogo no abafa, quase tomou mais. Então precisa rever essa questão, né? Não é só dizer que faltou intensidade, vontade, não. Não corre errado, tu não acha o adversário. E agora, dentro dessa linha de baixa produtividade de alguns jogadores, está se falando em usar o Galdino e também o Cuiabano ali no meio de campo. O que você acha disso, Bruninho? Eu não vou muito naquela linha.
Que muitos dizem, o Renato é um técnico que não estuda. Acredito que o Renato estuda, ele tem os méritos dele. Só que parece que para esse jogo contra o Bragantino, o Renato não sabia o que o Bragantino ia propor. Então foi uma presa muito fácil. Como assim? Mas já jogou com o Bragantino? Pois é. Foi uma presa muito fácil para o Bragantino, o Grêmio, sabendo que o Bragantino é um time de toque de bola, que vem com uma transição, talvez é a melhor, falei isso semana passada, talvez é a melhor transição do futebol brasileiro nesse momento, que é muito rápido, muito time veloz. Jovem e de velocidade. Muito veloz o time do Bragantino, e o Grêmio encontrou dificuldades nisso. Quem terminou o jogo, Rafael? O Vila Sante, que há 2 dias antes tinha jogado pelo Paraguai, 90 minutos. Ele terminou o jogo, então aí também é um erro de leitura. Galdino do lado do Vila Sante, pode dar certo sim, mas não sei, Luiz, ele não é um jogador que foi criado naquela posição, ele era um meia atacante, foi jogar como volante, talvez não mude muito, mas ele estava jogando no Grêmio como um atacante, ele foi até centroavante no Grêmio. Foi. Então o Grêmio encontrou dificuldades. A janela do meio do ano do Grêmio, a gente tem que citar, por enquanto não deu certo, né? O Grêmio buscou o JP Galvão, que por enquanto não acrescentou ao Grêmio, né? O Grêmio tem escassez de atacante. Quando entra o Ferreira, também não consegue corresponder àquilo que o Grêmio espera. Talvez o Rodrigo Eli, né, que tenha acrescentado um pouco no setor defensivo, mas os demais que foram contratados, acho que o Grêmio deixou a desejar nessa final do meio do ano. E quem não tem elenco, briga mais abaixo do que as pretensões que o Grêmio tinha, que era as primeiras posições. Eu acho que a gente está com um problema no microfone do Bruninho, a gente já vai consertar o problema. Rafa... Então, momentaneamente, foca em mim. É? Foca em mim. E tu vai, com toda essa tua vaidade, que eu sabia que vinha isso. Tentando ajudar a parte técnica, se foca em mim, ele vem com essa... O espelho para ti, o espelho, tu não consegue nem lidar com o espelho na tua casa, quanto mais, enfim, canalha, vamos lá. Falar do Grêmio. Vamos falar do Grêmio. Mas essa questão até o Iturbe terminou o jogo, esse com vontade entrou. O Iturbe, esse que veio na janela, com o Bruno Muck falou, né, se espera mais do Iturbe. O garoto, né? Aquele argentino também, não? Eu vejo que o Grêmio, nós analisamos aqui, domingo a domingo, a rodada. Agora, se for, nós formos ver para vamos achar um viés positivo no Grêmio. A campanha é muito boa pelo elenco que o Grêmio tem, pelo investimento que o Grêmio fez na questão individual. Né? Então, a campanha do Grêmio é boa. Isso é indiscutível. Agora, nestas questões de jogo a jogo, tem que ser analisado. Não, fora de casa ainda não encontrou o ponto, não encontrou a maneira de jogar, de ser competitivo, de ser eficiente. Principalmente, o que dói mais no torcedor do Grêmio, Luiz Cláudio, e quem nos acompanha aqui no Tempo Extra, é que perde jogos, não foi o caso do Bragantino, mas principalmente contra aqueles times de meio de tabela para baixo, que foi o caso do Santos, do Vasco, se enredou, né, se maniou, como fala o ouvinte da Rádio Caxias lá, o Ismael fala, se maniou com o Goiás, lá em Goiânia. Então, os times de meio de tabela para baixo e exclusivamente do G4, o Grêmio se complica. Tem se complicado fora de casa. Essa imposição tem que ter imposição moral, imposição técnica, que eu sempre cobro. Ainda mais de times de ponta, que tem que estar na disputa lá em cima. O Grêmio, o Internacional, que é o nosso caso aqui, são times que tem que estar brigando de meio de tabela para cima. A campanha do Grêmio é muito boa pelas perspectivas que foram criadas dentro do Brasileiro desse ano. O próprio Renato cita muito. É um time que vem da Série B, se reforçou durante a competição e tem um elenco aí com muitas limitações técnicas, mas que está fazendo campanha. A campanha está boa. Agora, a produtividade, principalmente nos jogos fora de casa, precisa aumentar. A qualidade de jogo precisa aumentar. E isso não adianta só se responsabilizar, não. A iniciativa, a pegada, a intensidade, o interesse dos jogadores no jogo, a questão individual, não é só isso. É um conjunto de situações, inclusive envolvendo as decisões do treinador Renato Portaluppi. Vamos ver agora se a nossa equipe técnica conseguiu resolver o teu problema de microfone. Deu 2 minutos eu falando, acho que deu para... Não, se a gente pudesse, trocaram até o cabelo. E o legal é que se a gente mostra esses bastidores, a gente pode inclusive mostrar o modelito praia do nosso Maurício. Os caras modelo estão hoje na linha praia, né? De bermuda e tal. Bermuda, isso aí. Mas vamos ver então. Agora, a unha do pé pintada eu não tinha visto do Maurício, né?
Isso é uma criatividade. Só uma e preta ainda no dedão. Né? Isso tá legal, né? Trairagem, é brincadeira, né, mal? Brincadeira. Vai ter traíra, hein, Mamal? Vai ter traíra. Bruninho, tu acha que esse jogo contra o Corinthians aí... O Corinthians tem time de tradição, camisa, mas o Corinthians não é tudo isso, né? Tô brincando, vamos ver se voltou o áudio, né? Só pra dar um susto pra pensar lá. Vamos ver se voltou. Viu como estão muito engraçadinhos. Mas eles aprendem rápido, rapaz. Como aprende rápido, cara? Foi bom, né? Mas vamos lá. O Grêmio tinha um Paulistão, né, pela frente pra sair brigando pelo título, né? Continuar brigando pelo título. Corinthians e Palmeiras. E o Palmeiras, né? E o Grêmio já tropeçou no primeiro. Fora de casa contra um Corinthians, que precisa da vitória porque perdeu fora pro Fortaleza. O que eu vou imaginar? Derrota do Grêmio. O Grêmio jogando o que está jogando. Eu não consigo prever uma vitória do Grêmio. Vai me surpreender positivamente se o Grêmio conseguir vencer a equipe do Corinthians em São Paulo. É um momento complicado do Grêmio fora de casa, mas tem que ter uma resposta imediata, né? O Grêmio precisa voltar a vencer fora de casa e ser competitivo, né? O Renato disse que quem não está sendo competitivo vai sair da equipe. Então vamos ver quem é que vai sair da equipe para o Grêmio voltar a ser competitivo. O Grêmio não pode deixar aquele discurso de ser competitivo e colocar a responsabilidade em outros. Tem que jogar nesse jogo, nessa partida de segunda-feira. Muito bem, vamos falar do Colorado, do Internacional, que no meio da semana, rodada do Brasileirão, enfrentou o São Paulo, fez um bom jogo no Beira-Rio, mesmo sem Ener Valencia e sem o goleiro Rocher, venceu por 2-1 e espantou a uma fase aí sem vitórias. Sem Arangues também, sem Johnny. Sem Johnny e sem Arangues. Um misto exatamente. do Inter, né? Um misto mas será que dá para acreditar essa vitória, Rafael Baumgarten, para a desconcentração, a cabeça, que não tem como os jogadores do São Paulo não estar com a cabeça na final da Copa do Brasil. Será que dá para acreditar a vitória do Inter a isso? Olha, pelo segundo tempo, o Internacional foi muito bem no jogo. Então, tu pode acreditar a virada ao desempenho do Inter no segundo tempo. Primeiro tempo morno do Internacional, sem efetividade. Até começou os primeiros 15 minutos atacando, finalizando. E um gol com uma falha clamorosa do goleiro. Aí é aquela questão, a do goleiro que, infelizmente, no meu critério, não dá para jogar assim. Ele foi o melhor em campo praticamente lá contra o Fluminense. Fechou o gol. Flamengo. Né? Contra o Flamengo, no Brasileiro. Aí joga em casa contra o São Paulo e faz... E não foi só aquele erro com o pé, né? No final do jogo ele soltou uma bola no pé do atacante do São Paulo que por pouco não deu zebra, né? Uhum. Então o goleiro não pode ter esses altos e baixos. Eu não quero aquele goleiro que salve, que faça milagre todo jogo, mas aquele que seja regular, tome aquela que tem que entrar, essa tinha que entrar, não consegui chegar, mas não as fáceis, né? Então, no descuido do Keller, um erro grotesco, o São Paulo faz 1-0 e o Inter no primeiro tempo não conseguiu, não encaixou. No segundo tempo, o Internacional voltou, já estava marcando alto, mas sem efetividade. O São Paulo conseguia achar espaço no primeiro tempo. No segundo tempo, foi uma das melhores partidas que o Inter fez no Campeonato Brasileiro, se baseando pelo segundo tempo, de superação, de entrega, não dando espaço, marcando alto, roubando a bola no campo do adversário. As individualidades cresceram, o ímpeto, né? E é isso que eu vejo um ponto muito positivo no Kudê. Essa questão epidérmica, sanguínea na beira do campo, empurrando o jogador, e todo mundo comprou a ideia, e o Inter virou. Gol dos dois laterais, né? O Inter virou o jogo. Golaço do Rei, né? Mais na imposição, aí vem a imposição física, a imposição técnica, a imposição moral, o Inter virou. E a questão física? Nesse jogo, então, que no segundo tempo andou. Né? Quando perde, a questão e até física... com campo pesado. Então, não foi questão física, né? O Inter não tem problemas tão gritantes assim que pode se atribuir à questão física. Recuperou? Parte disso foi recuperada, tanto que está dando conta. Para mim foi uma grande vitória do Internacional. Precisava, né? Precisava vencer, há muito tempo sem ganhar, começava a querer se complicar com o pelotão de baixo do Campeonato Brasileiro ali. E essa vitória deu uma certa tranquilidade para o Inter enfrentar agora o Atlético Paranaense na quinta, né? E pensar no Fluminense mais à frente. Daqui a 10 dias, né? 10 dias do Fluminense, pela Libertadores. Bruninho, gostou do jogo? O primeiro tempo, sendo bem sincero, né? Ninguém tinha que ter ganhado o primeiro tempo. O São Paulo saiu na frente porque por uma falha o Keller foi atrapalhado no lance, né? E foi um pênalti muito infantil. Aí entra, talvez o Rafa foi jogador e ele tem mais experiência do que nós nesse ponto, de jogar por aquele companheiro, né? Eu acho que também teve isso. Acho que os companheiros do Keller jogaram por ele no segundo tempo.
porque se o Inter perde com a falha do Kehler, ele fica com a situação inviabilizada no Beira-Rio, né? E o Inter conseguiu buscar no segundo tempo. A bola, até os 30 minutos do segundo tempo, ela não saía do campo de defesa do São Paulo. O Inter pressionava o tempo todo. Uma grande atuação do Bustos, para mim, foi um dos grandes nomes do Inter. Talvez o René tenha feito o melhor jogo dele com a camisa do Internacional, premiado com o gol e buscando alternativas, né? Porque o Kudê saca o Mercado e o Gabriel, que já tinham cartões amarelos no intervalo, coloca Rômulo, coloca Nico Hernandes e o Inter consegue se impor. Então o Inter fez o que tinha que fazer. Precisava da vitória, conseguiu fazer valer o fator local. Se o São Paulo está pensando na Copa do Brasil ou não, o Inter não tem nada a ver com isso, né? O São Paulo entrou com os titulares e o Inter conseguiu neutralizar no segundo tempo, se impor, e é aquela vitória que afasta os fantasmas, né, que cercavam o Beira-Rio, a desconfiança de um possível rebaixamento, de brigar pela parte de baixo. O Inter tem elenco para fazer uma campanha de recuperação e está postulante a vaga no G6, G4 do Campeonato Brasileiro. Então gostei da atuação do Internacional, acho que é um time que tem a crescer, né? E foi pela primeira vez um período de 10 dias que o Kudê teve para trabalhar com o elenco, né? Agora, eu concordo com quase tudo que tu falou, Bruno. Só não concordo eu só com não o Rafael. concordo com o Rafael, foi jogador. A experiência. Não, né? Rafael Baumgarten, ele só vestiu a camisa dos times que ele jogou. O jogador foi Índio Baumgarten. Rafael foi atleta. Exatamente, obrigado, foi atleta. Só fardava e entrava em campo. As botinas dele, para começar, tá? Cara, as botinas dele, ele aí não... vai ele, todo comentário do cara, esportivo, vai na... Quando falou botina, o nosso espectador, ele bota no outro canal, é 509 aqui na Serra, por trás, ele fala assim, falou botina, mudei. Falei botina... Troca o YouTube. Não sujava as botinas. Então, jogador, Índio Baumgarten, o melhor jogador de todos os tempos. Falando em jogador, eu manteria. O Inter teve desfalques contra o São Paulo, evidente. O Arangues, o Valência e o Johnny, que teve machucado, e o próprio Rocher. Pro jogo contra o Atlético. Dá para recuperar. Tá? Tu tem até aquelas que a gente fala dores musculares tardias, até 48 horas. E eu tinha esse problema. A minha dor muscular não vinha 24 horas depois, ela 48 horas depois. Mas se recuperava fisiologicamente, dá para tu de recuperar, porque o Internacional vai ficar de 10, 12 dias aí parado se não botar os titulares contra o Atlético Paranaense. Depois do jogo contra o Atlético, tem mais 6 dias para enfrentar o Fluminense. O último teste, né? Então, assim, ó, na minha concepção, o Inter precisa pensar no brasileiro também. Precisa pensar no brasileiro. Quem tiver condições, não tiver com dor muscular, não tiver com uma predisposição a ter lesão, não tiver com desconforto, clinicamente estiver bem... Tem que ir pro jogo. Joga contra o Atlético Paranaense, porque dá tempo aí, 72 horas, 3, 4... Pro Fluminense. Para recuperar contra o Fluminense. Mas aí pode ser bom, mas é a questão técnica, Rafael. Como é que fica se eu perder o Alan Patrick e o Valência? Talvez esses dois, Alan Patrick e Valência, não tem no grupo. Não tem no grupo parecido. Não é nem pela condição técnica, com a característica. O Valência arrasta o zagueiro. Né? E é definidor. O Alan Patrick é o cérebro do meio campo na questão de criação. Então aí não tem, talvez os dois. Mas se não, vai com o que tem de melhor. Né? Essa questão de dor muscular, tadinha, não, o gramado é sintético. O gramado sintético tu recupera, cara. O gramado sintético não quer dizer que vai te dar lesão. É um jogo mais desgastante. Os movimentos, né, o giro sobre a tua articulação é um pouquinho diferente. O giro para o chute, o giro para marcar. A movimentação ela fica um pouquinho mais pesada num gramado sintético. Mas não quer dizer, o Inter vai ficar 12 dias daí poupando os jogadores. Eu conto muito competitividade, isso interessa. Ritmo de jogo, vai deixar o Rocher 12 dias sem jogar? Não, bota contra o Atlético Paranaense. Talvez Vitão e Johnny que estão voltando de lesão. Não, mas eu falei, tem alguém que está se recuperando de lesão, que está com dor muscular, desconforto, esse não. E o caso do Alan Patrick e do Valência também pode ser repensado. Os demais, se tiver condições, enfrenta o Atlético lá. Tenho duas situações para pontuar em relação a mérito do Eduardo Kudê. O Hugo Malo, ele é um lateral direito. Foi bem como zagueiro. Tá conseguindo, escolha dele, né? Tá conseguindo entregar pessoal uma do adaptação do Kudê, né? É um zagueiro baixinho até, né? Em termos de... Mas está entregando a qualidade naquele setor ali junto com o Gabriel Mercado e com o Nico Hernandes, que atuou no segundo tempo contra o São Paulo. Uma outra situação que a gente tem que comentar. Rafael e eu, a gente comenta frequentemente aqui no Tempo Extra que o Luca ele tem que estar à frente do Luiz Adriano. Chegar lá.
O Luca não fez uma boa partida contra o São Paulo, mas o que o Luca entregou? Competitividade. O Luiz Adriano, ele não entrega isso pro Inter. Por isso que o Luca tem que estar na frente do Luiz Adriano. Concordo, assina embaixo. Tecnicamente ele não fez um grande jogo, mas ele disputa a primeira bola, ele tromba com o zagueiro, ele segura, isso é competir. O Luiz Adriano, infelizmente, não entrega nada tecnicamente, ou muito pouco. E nem em termos de competição. Agora, know-how, sim, teve uma brilhante passagem pelo Inter na primeira vez. O Inter agradece, né, os trabalhos, os préstimos do Luiz Adriano. Passe do gol para ele, né? Passe dele pro gol da... Mas esse ano, em termos de competitividade, eficiência, né, tá muito abaixo. Então o Bruno Muca resumiu muito. Tecnicamente, nesse jogo, ele ficou abaixo, mas competiu, disputou, deixou a bola lá perto do gol do São Paulo. Né? É isso aí que precisa. Até porque é um garoto e um jogo pesado, né? Contra o São Paulo. Jogo pesado, jogo difícil. São Paulo veio com os titulares. O Flamengo também usou os titulares no meio de semana, perdeu e perdeu hoje também. Nós vamos falar depois. Bruninho, temos mensagens dos nossos Vou pegar meu celular aqui. telespectadores? Participações, sim. Boa noite, senhores. Tudo certo no Rio Grande do Sul, a corneta aqui do Feijão de Novo Hamburgo. O Grêmio perdendo e o Inter vencendo. Amanhã ele é obrigado a torcer pelo Corinthians. E aí, Rafael, abraço, Feijão. Tempo essa também é cultura, viu? Webnautas. Olha nossos corneteiros aqui, o Feijão. Webnautas. A Gi manda aqui, ó. Feliz que meu Juventude voltou a vencer no Jacone. Abraço a todos e beijo para o Luiz Cláudio. Grande Gi, obrigado Gi, beijo também. Obrigado pela audiência e pela participação. O Luiz Canoas, sempre acompanhando. O Grêmio está descendo lomba abaixo, Juventude de Caxias, ótimos resultados. É a valorização do futebol do Rio Grande do Sul e ele gostou muito do segundo tempo. Contra o São Paulo, mostrou um Inter com espírito de guerreiros e vencedores. Quero mandar um abraço antes de a gente partir para o break. Um abraço forte para o Guilherme Artismo, que é gremista de, segundo ele, doente. O Guilherme Artismo, segurança no Estádio Alfredo Jaconi. Toda a galera que faz segurança lá no Estádio Alfredo Jaconi, sempre muito gente fina, pessoal, muito queridos. Então, um forte abraço para o Guilherme Artismo, gremista, que esteve acompanhando o jogo do Juventude. Para toda a galera, tanto no Juventude como no Caxias. Eles fazem os mesmos, sim, que é comandado pelo Ricardo, né? O Ricardo, beijo pro Ricardo. É uma figura. Ricardo é uma figura. Figura. E eu quero mandar um grande beijo para toda a família Mazina, que hoje nos encontramos na casa do meu primo lá, do Jeff, da Camila, do Theo, que tá vindo, né? Tá grávida, da Camila, o irmãozinho do Francisco. Até os familiares que não puderam estar lá hoje, um grande beijo. Família Mazina se encontrando hoje, né? Legal. Aí é agito. Beijo para todo mundo. Tá certo, nós vamos fazer um intervalo agora, rapidinho, break, e já voltamos com mais Tempo Extra. Segura aí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui pela Rede CNT para todo o Rio Grande, com o programa Tempo Extra, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. A gente comenta aqui a resenha do futebol do final das rodadas é aqui no Tempo Extra, você já sabe. Vamos falar agora, meus amigos, o que eu tinha programado aqui na minha... para não derrubar os meus editores, eu tinha programado Copa do Brasil, primeira partida das finais da Copa do Brasil no Rio de Janeiro, Maracanã, gramado reformulado, se é que dá para... Recuperado, obrigado. Obrigado, Bruninho. Recuperado para esse jogo especialmente. O Flamengo estava jogando em Cariacica, foi pisar no tapete novo e se deu mal. Perdeu por 1-0 para o São Paulo. Bruninho, o que achou desse resultado? Achei justo. O Flamengo não produziu para e superar o São Paulo. A gente vai acompanhar onde o Flamengo criou oportunidades, sim, mas a questão da efetividade que o Rafa tanto fala foi pro lado do São Paulo, né? Uma equipe mais organizada em campo e parece uma equipe mais abraçada com o técnico, né? O Dorival parece ter o domínio do elenco, diferente do Jorge Sampaoli, né? Que vive altos e baixos no Flamengo. Então eu acho que vai acabar aquela piada das redes sociais que
o São Paulo não tem a Copa do Brasil. Acho que esse ano o São Paulo não vai deixar escapar. Agora, Rafael Baumgarten, esse jogo aí é em 2 partes. 90 minutos já se foram, tem mais 90 minutos. O que você acha que dá para... Tá bem encaminhado esse título para o São Paulo? O lateral esquerdo... Primeiro, isso é um gesto técnico do cabeceio correto, mas a assistência, né? Cruzamento foi muito bem feito pelo Caio, né? E aí o cabeçada do... E aí o Caio Paulista salvando em cima da linha também. O Bruno tocou num ponto muito interessante, a questão da harmonia, né, do treinador com o seu grupo de comandados. No Flamengo há uma instabilidade muito grande. Me parece que essa troca de confiança aí não está existindo. Sampaoli e grupo de jogadores. Tem o ruído na transmissão. Tem alguém entupindo o cano aí. E o Flamengo não respondeu, já tomando 3 do Atlético Paranaense no meio de semana, e hoje se esperava uma atitude diferente, pô. Tu vem de um 3-0 com os titulares. Em casa, né? Tu pensa diferente, uma final, casa cheia. O jogo da ida nos teus domínios, tem que haver uma imposição. Não houve. São Paulo conseguiu neutralizar o Flamengo, fez 1-0, com méritos, e levou uma baita de uma vantagem para o Morumbi. Tem a questão histórica, né? Que eu dizia isso a semana passada em relação aos meus comentários lá na Rádio Caxias. Flamengo, o elenco melhor. Questão individual, Flamengo melhor. Mais investimento, Flamengo melhor. Mas aí tem a questão da mística do São Paulo nunca ter conquistado uma Copa do Brasil. E aí vem a intangibilidade do futebol também, que eu costumo dizer, que vai equilibrar. Jogo de mata-mata equilibra, não é o melhor que ganha. Assim no futebol não é o melhor que ganha sempre, ainda bem. Mas jogo de mata-mata nivela mais. E o São Paulo conseguiu. Tem um treinador que está casado com o time. Os caras compraram a ideia do Dorival Júnior. Louco para dar uma resposta que foi chutado do Flamengo. Isso aí tá só esperando. É mais um joguinho só para... Mas ele é de uma elegância e ele não vai fazer isso. Mas o torcedor flamenguista vai responder por ele. Vai dizer, olha aí, ó. Mandaram embora. Então, o São Paulo não tem esse casamento, essa comunhão de ideias. O pessoal do Flamengo não comprou a ideia ainda do São Paulo. Já no São Paulo a coisa está fluindo. E teve um baita resultado. Veio no Beira-Rio, não fez um bom jogo, mas eu tenho certeza que também estavam dividindo as atenções. Não é que o Inter não teve mérito de ganhar. O Inter se superou e virou o jogo. Problema do São Paulo. Mas hoje, certamente, eles estavam mais focados, interessados, organizados no jogo e conseguiram muito bom resultado, né? 1-0 fora de casa, excelente. Bruninho, será que os dias de São Paulo estão contados no Maracanã, no Rio de Janeiro? Tenho praticamente O bilhete premiado já está... eu acho que ele está já indo para a fila do Cine, já, o São Paulo, porque caminha para isso, né? Desde que houve aquela troca... Teve uma troca, né? Fila do Cine, Bruninho. Viu? Pra botar o São Paulo lá. Teve uma troca recentemente no Flamengo, né? A troca de socos do preparador físico do São Paulo com o Pedro, sim. Mas teve uma troca e essa troca não trouxe maiores reflexos, né? Separou, aí sim, rachou o elenco, né? Metade para um lado, metade para outro, e tem uma disputa de egos no Flamengo, né? Uma geração vencedora que o Flamengo não conseguiu dar um ponto final. Então, eu acho que o São Paulo não teve o pulso para conseguir unir essa equipe do Flamengo. Vamos mostrar a tabela que eu deixei passar no primeiro bloco, falha nossa. Vamos mostrar a tabela da... Nossa, não, tua. Não, aqui nós não somos uma equipe. Nós não somos uma equipe aqui. Não viu o que ele falou? Quando perde é só tu. Quando ganha e empata, somos nós. Baita mau caráter, né? Que isso, cara. Isso é um sacripantas. Botafogo, 51, Palmeiras. Botafogo, não me entrega, pelo amor de Deus. Não me dá uma de Grêmio de Celso Roth. Não me entrega o campeonato pro Palmeiras. Que ano foi aquilo, Botafogo. Que ano foi aquilo? O Grêmio com 10 pontos na frente. 2011, acho que foi. 10 pontos na frente de São Paulo. Que coisa. Palmeiras, segundo, Grêmio, terceiro com 39. Flamengo também com 39. Bragantino encostou no Grêmio com a vitória. E tá ali também. Aquele pelotão ali que pode chegar, dependendo dos resultados, a uma vaga na Libertadores. Bragantino, Fluminense, Atlético, Fortaleza em oitavo. Atlético Mineiro em nono. Cuiabá
Cruzeiro, Internacional tá lá, 26 pontos. Com 29, na verdade, ali. Quem? O Inter. 29, verdade. Tá. É verdade. 29 pontos. São Paulo, 28. Corinthians, Bahia e Goiás na zona da degola. E o Santos, né? O Santos tá louco pra Deus me chama, né? Santos, Vasco da Gama, América e Curitiba. Isso é uma outra mística que tinha, né? Que dizia, né? Que o Santos nunca caiu na história do futebol brasileiro. O Pelé, que estava vivo, que segurava. E agora o Pelé não está mais entre nós. E será que vai dar, o Santos vai dar esse desgosto de cair bem no ano que o Pelé não está mais entre nós? Verdade. Bom, vamos falar de... Não, depois, vamos deixar as nossas mensagens para depois. Vamos falar de Juventude que estava patinando em casa, não estava fazendo valer o fator local, voltou a vencer no Alfredo Jaconi, 3-1 diante do CRB, e a gente já pode começar a rodar os lances aí, Rafael e Bruninho. O Juventude, se não fosse o pênalti, o jogo estava se encaminhando por um empate, hein? Aquele pênalti, tudo bem, o pênalti aconteceu, tudo certo, mas... Finalmente marcaram um pênalti para o Juventude no Jaconi, né? Verdade. O que achou desse jogo, Bruninho? Eu acho que o Juventude teve mais volume, né? Foi superior ao CRB durante a partida, mas estava encontrando dificuldades em termos de criação de jogadas, né? O Juventude, talvez, nesse jogo, ele criou menos oportunidades do que nos empates contra Chapecoense e Sampaio Corrêa. Mas nesse jogo, o Juventude, nas oportunidades que criou, conseguiu colocar na casinha, né? Conseguiu marcar os gols e saiu com a vitória. Aí o lance do pênalti, o Alan Rusch cobrou o escanteio, o Jean cabeceou na mão do Lucas Lima, volante, um pênalti claro. Aí o Talhari chamou a responsabilidade, né? Veio para ser o camisa 9 do Juventude e bateu o pênalti, deslocando o goleiro. Primeiro jogo dele no Jaconi, já dando as boas-vindas. Vou deixar pro Rafael falar desse gol aí, uma jogadaça do Jean e o David. Quem não chuta não faz gol, né, Rafael? É isso que precisava, né? O goleiro colaborou aí, mas ele chutou no gol, né? Ele teve e aí também o goleiro colaborou também no gol do... Aí colaborou muito. Então, mas teve a vantagem pessoal, né? O ímpeto de agressividade do David da hora, ele trouxe pro pé direito, chutou, e o goleiro acabou espalmando para dentro também, mas foi o gol. Então, os atacantes precisavam voltar a marcar gols. O Juventude precisa recuperar o fator Jaconi. Faltam 11 jogos agora, faltam 10 jogos para terminar. 30 pontos. São 5 jogos em casa e 5 jogos fora do Jaconi. O fator Jaconi, e o torcedor jaconeiro vai ser muito importante nesse momento, o fator Jaconi pode dar o acesso ao Juventude. Vai ganhar todos os jogos em casa, não, mas vai ter que pontuar o máximo possível, porque fora o Juventude consegue dar uma beliscada. Então esse resultado foi muito importante. Não foi uma grande atuação, mas teve a efetividade na frente. Mas o goleiro ajudou. Problema do goleiro. Problema do CRB agora, que vinha 8 jogos sem perder. E eu até brinquei lá, disse, olha, é a hora de ver a vaca do CRB deitar. Tocou 5 nos líderes. 6. 6, vinha muito bem. A campanha do CRB é muito boa. Mas era o momento de repente, encontrar uma derrota aqui em Caxias. E o Juventude precisava se recuperar. Então foi uma vitória importantíssima. Bota o Juventude na luta ainda, continua aí brigando pelo G4 e ganha em casa, que é aí que vai se decidir. Recuperar o fator Jaconi, se impor em casa, aí o Juventude vai colher frutos positivos mais adiante. E uma vitória significativa porque o Nenê não jogou, né? O Nenê com um problema na panturrilha ficou de fora também desse jogo. Então, sem o Nenê, o Juventude conseguiu ainda ter a imposição que não tinha nas últimas rodadas, né? Então, uma vitória, como o Rafa citou, uma vitória significativa que coloca na competição, né? O Juventude está brigando sim. O Juventude deu uma resposta imediata após os 3-0 contra o Atlético Goianiense fora de casa. Vamos ver a tabela da Série B, como é que tá? Tá lá, Vitória 52, Guarani 50. Olha o Guarani, hein? Guarani venceu hoje, o Vitória também, né? Sport com 50, Criciúma 40. E esses... Criciúma também venceu hoje, né? Venceu ontem. Vitória, Sport e Criciúma jogam em Caxias do Sul, né? Não, Vitória fora de casa. Vitória fora. Isso, Sport e Criciúma em Caxias do Sul. Tá ali o Juventude. Confronto direto, olha o fator Jaconi aí. Juventude tá ali, ó.
na cola com 47 pontos. Juventude, na pior das hipóteses, vai ficar um ponto do G4, né? Porque o Novo Horizontino também joga nessa segunda-feira contra o Ceará, um confronto direto, né? Joga em casa o Novo Horizontino. Isso. E na zona da degola, Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC. Próximo adversário do Juventude é o Avaí, que está em 16º, fora de casa. O Juventude tem que vencer, né? Tem que pontuar, na verdade. Vencer. Tem que pontuar. Mas é pedreira também. Vai ser pedreira na ressacada. Vai ser pedreira. Mais mensagens, Bruninho? Mais mensagens. Aqui tem uma pergunta interessante aqui, Luiz. O Wagner Tavares, de Caxias do Sul, gostaria de saber que, com o reconhecimento da CBF, em agosto do título brasileiro de 37 do Atlético Mineiro, como ficam as demais equipes? O Grêmio teria mais brasileiros, o Inter, o São José de Porto Alegre, o Cruzeiro. A CBF é uma várzea, ou reconhece todos ou ninguém. Verdade. Então, é uma várzea mesmo. A opinião do Wagner, né? E realmente interessante esse ponto de vista que de 37 foi reconhecido. E no YouTube, o Itamar Boff participa conosco, comentando sobre o Caxias, que se prepara para a próxima temporada. Então, os recados aqui conosco na noite de hoje. O Alexandre Meneghetti também, mandando um abraço, e a Dona Joyce sempre nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço também para o Pedro Turbian, garoto que está no Paris Saint-Germain, que tem uma franquia em Caxias do Sul, goleirão Pedro Turbian, que é o orgulho da tia Patrícia, a doutora Patrícia, que estão nos acompanhando. Beijo, Pedrinho. Vai ser goleiro, hein? Pedrinho vai ser goleiro. Goleirão, é torcedor do Colorado e do Juventude. Valeu, Pedro. Beijo pra ti. Um abraço para o Tonieto, da Aquabela, que nos trouxe as águas com gás aqui, tomando a água. Legal, aguinha. Muito obrigado. Obrigado, bacana, obrigado. Aguinha mineral. Sensacional. Bacana, obrigado mesmo. Bom, vamos falar de agora. Quem está no ponto aí? Tá, acho que é a Série C, né? Tem Série C? Tem Série C? Então vamos ver. Só vamos ver o gol do São... Zeca vivo, né? 1-1, fora de casa, né? 1-1. Gol do João Carlos, de cabeça para o São Bernardo. O João Carlos centroavante, né? E marcou esse gol. Olha de quem foi a assistência pro gol do goleiro. Fábio é um baita goleiro. Fábio é um baita goleiro. Fábio Volpe não, né? Fábio Ramp e o Tylon. Ano passado tinha o Silas, que sempre fazia gol, né, Rafael? Esse era o Tylon, que sempre faz gols. O árbitro em campo deu impedimento, mas no VAR checou e confirmou o gol. Tá na briga. Tá vivo o São Tá José, vivo o São José. Tá vivo o São José. Tem que vencer as próximas 3 partidas para garantir. Nós temos ainda também, tivemos na rodada do fim de semana, o futsal, né? A Liga Estadual de Futsal. Teve aí, tá na tela aí, ó, o Novo Barreto 5-2 para o Guaporé, em cima da Horizontina. Esse 7-0 aí, ó, foi Uruguaiense contra a Ossoevo. Esse 3-0 foi o Santa Rosa em cima do time de Marau. E o Atlântico venceu fora de casa o Novo Barreto por 1-0. E a gente encerra o programa. E o Novo Hamburgo classificou na Copinha, hein? Verdade. Novo Hamburgo parabéns para o time do Feijão, né? A semifinal, né? Passou para a semifinal. Semifinal. A outra vai esperar o São Luís e o Pelotas. É isso. E o Juventude venceu 2-1. E o Juventude empatou 2-2 com o Grêmio. Time do Feijão. Um abraço pro Feijão, para toda a turma de Novo Hamburgo. Valeu. Valeu, Rafael Balgarten. Obrigado, Bruninho, pela participação. Boa semana a todos. Valeu a todos que estiveram com a gente em mais uma edição do programa Tempo Extra. Tempo Extra, você já sabe, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Abraço dos meninos, beijo das meninas e até o nosso próximo encontro. Tchau!